E se eu te dissesse que há mais de 2000 anos, um homem descobriu o segredo mais perigoso sobre as mulheres, e que esse conhecimento foi deliberadamente escondido da humanidade? Você está prestes a descobrir por que Sócrates, o filósofo mais temido da história, foi condenado à morte. Mas não foi por corromper a juventude ou negar os deuses, foi por algo muito mais perturbador. Imagine Atenas, 399 a.C. As ruas estão em alvoroço. Um homem de 70 anos está sendo julgado. Seus olhos brilham com uma sabedoria que incomoda. Ele sorri. Sabe algo que ninguém quer que você saiba? Sócrates não era apenas um filósofo. Ele era um decodificador da natureza humana. E sua descoberta mais revolucionária? A verdade sobre como as mulheres realmente pensam e agem. Mas antes de revelar esse segredo milenar, preciso te contar algo que vai mudar sua perspectiva para sempre. Sócrates tinha uma esposa chamada Xantipa, e ela era, digamos, desafiadora. Os biógrafos antigos descrevem Xantipa como uma mulher de temperamento explosivo. Conta a lenda que ela chegou a jogar água suja em Sócrates durante uma discussão. E sabe o que ele fez? Sorriu e disse: "Depois do trovão, sempre vem a chuva." Mas aqui está o que ninguém te conta. Essa relação turbulenta não foi um acidente. Foi um laboratório de estudos. Sócrates estava observando, analisando, decodificando. Durante décadas, ele desenvolveu uma teoria que explica por que as mulheres agem de determinadas maneiras, porque testam os homens constantemente, porque parecem contraditórias, porque dizem uma coisa e fazem outra. E essa teoria é tão poderosa que, se todos os homens a conhecessem, mudaria completamente a dinâmica entre os sexos. Você já percebeu como uma mulher pode estar aparentemente feliz, mas no fundo estar te testando? Como ela faz perguntas que parecem simples, mas na verdade são armadilhas? Sócrates descobriu que isso não é malícia, é instinto, é programação. Ele percebeu que as mulheres possuem uma inteligência emocional extremamente sofisticada. Elas não estão tentando te confundir por maldade. Estão avaliando sua força emocional, sua capacidade de liderança, sua autenticidade. Mas aqui vem a parte que vai explodir sua mente. Sócrates descobriu que existe uma palavra mágica. Uma única palavra que, quando usada corretamente, desarma qualquer teste feminino. Essa palavra não é sim, não é não, é algo completamente diferente. Algo que desperta nas mulheres um respeito profundo e genuíno. Durante seus diálogos nas praças de Atenas, Sócrates observou centenas de interações entre homens e mulheres. Ele viu padrões que se repetiam, comportamentos que pareciam codificados na natureza feminina. E então, ele desenvolveu o que chamou de a arte da interrogação irresistível. Um método para se comunicar com as mulheres que é tão eficaz que elas próprias não conseguem resistir. Imagine poder ter uma conversa com qualquer mulher e fazer com que ela se sinta genuinamente compreendida, não manipulada, compreendida. Sócrates descobriu que as mulheres não querem homens que concordem com tudo. Elas querem homens que as desafiem intelectualmente, mas de forma respeitosa. Homens que façam as perguntas certas. E essas perguntas têm uma estrutura específica, uma fórmula que desperta curiosidade, respeito e até mesmo admiração. Mas por que esse conhecimento foi escondido? Por que, depois de mais de 2000 anos, ainda estamos no escuro sobre essas descobertas? A resposta vai te chocar. As próprias mulheres da época de Sócrates perceberam o poder dessa sabedoria, e elas sabiam que, se todos os homens dominassem essas técnicas, elas perderiam uma vantagem evolutiva crucial. Então, elas fizeram algo genial. Transformaram Sócrates em um mártir. Não o mataram por suas ideias sobre deuses ou política,
o executaram por ter descoberto demais sobre a psicologia feminina. Você já se perguntou por que tantas mulheres dizem "não sei" quando perguntadas sobre o que querem? Sócrates descobriu que essa resposta não é confusão, é um teste de paciência e perspicácia. Ele desenvolveu uma técnica para responder a esse "não sei" que faz qualquer mulher se abrir completamente. E essa técnica está baseada em 3 perguntas sequenciais. A primeira pergunta desperta curiosidade. A segunda gera reflexão. A terceira cria conexão emocional instantânea. Mas aqui está a parte mais fascinante. Sócrates percebeu que as mulheres mais inteligentes e atraentes são justamente as que mais testam os homens. Por quê? Porque elas sabem o próprio valor e querem ter certeza de que você também sabe. Elas não estão sendo difíceis, estão sendo seletivas. E quando um homem demonstra que entende esse jogo, não para manipular, mas para genuinamente se conectar, algo mágico acontece. A resistência desaparece, a autenticidade emerge. Sócrates chamava isso de o paradoxo da vulnerabilidade. Quanto mais uma mulher testa você, mais ela está se permitindo ser vulnerável. Os testes, na verdade, são convites disfarçados. Imagine descobrir que cada não que você recebeu foi na realidade um "convença-me", que cada comportamento aparentemente contraditório tinha uma lógica perfeita por trás. Durante seus últimos dias na prisão, Sócrates compartilhou esses segredos com seus discípulos mais próximos. Ele sabia que estava morrendo por ter ido longe demais, por ter desvendado códigos que não deveriam ser revelados. Mas ele também sabia que esse conhecimento era poderoso demais para morrer com ele. Então, ele criou um sistema. Uma forma de transmitir essas descobertas através dos séculos, mas de maneira codificada, escondida nos diálogos de Platão, dispersa pelos textos filosóficos. E sabe o que é mais incrível? Esse sistema funcionou. O conhecimento sobreviveu. Está aí, esperando para ser decodificado por quem souber onde procurar. Você já notou como algumas pessoas parecem ter uma facilidade natural para se relacionar com o sexo oposto? Como se soubessem algo que os outros não sabem? Não é carisma, não é sorte, é conhecimento. É a aplicação, mesmo que inconsciente, dos princípios socráticos. Esses princípios se baseiam numa premissa simples, mas revolucionária. As mulheres não querem ser conquistadas. Elas querem conquistar. Mas só quando encontram alguém digno de sua conquista. E como você se torna digno? Demonstrando que entende o jogo, mas se recusa a jogar pelas regras tradicionais. Sócrates descobriu que existe uma diferença fundamental entre interesse e necessidade. Quando você demonstra interesse genuíno sem necessidade desesperada, você se torna irresistível. E ele desenvolveu técnicas específicas para cultivar essa atitude. Métodos para manter curiosidade e desapego ao mesmo tempo. Formas de ser vulnerável sem ser fraco. Nos seus últimos momentos, enquanto bebia a cicuta, Sócrates olhou para os seus discípulos e disse algo que foi omitido da maioria dos registros históricos. Uma frase que resume toda a sua sabedoria sobre as mulheres. Ele disse: "A maior força de um homem não está no que ele pode conquistar, mas no que ele pode dispensar com dignidade." Essa frase contém a essência de todo o seu conhecimento. As mulheres são atraídas por homens que não precisam delas para se sentirem completos, mas que as escolhem por genuíno apreço. Quando você não precisa de aprovação, mas oferece apreciação. Quando você não busca validação, mas proporciona reconhecimento. Quando você não implora por atenção,
mas oferece presença. Você se torna magneticamente atraente. Mas aqui está o segredo final, o que Sócrates considerava sua descoberta mais perigosa. Ele percebeu que as mulheres sabem exatamente o que estão fazendo quando testam os homens. Elas sabem que estão sendo desafiadoras e esperam que você saiba também. É um jogo de inteligências. E quando você demonstra que entende as regras sem se tornar ressentido por elas, você ganha não apenas respeito, mas admiração genuína. Sócrates morreu sabendo que tinha desvendado um dos mistérios mais complexos da natureza humana, e que esse conhecimento, usado com sabedoria e integridade, poderia criar relacionamentos mais profundos e autênticos. Ele não queria que os homens manipulassem as mulheres. Queria que os homens as compreendessem. E compreensão verdadeira sempre leva à conexão genuína. Então, da próxima vez que você se encontrar numa situação desafiadora com uma mulher, lembre-se das palavras de Sócrates. Não é sobre vencer ou perder. É sobre jogar o jogo com elegância, inteligência e integridade. E talvez, apenas talvez, você descobrirá que o jogo mais sofisticado de todos é aquele onde ambos os jogadores vencem. Porque no final, Sócrates descobriu que as mulheres não querem homens que as derrotem. Elas querem homens que as elevem e que sejam elevados por elas em retorno. Essa é a verdade que custou a vida de Sócrates. Uma verdade tão simples e tão profunda que mudou para sempre a forma como vemos os relacionamentos humanos. E agora, você também conhece esse segredo milenar.